Fala, meus irmãos, Red Knight aqui. Estamos de volta, finalmente, cara. Eu quero muito conversar com vocês, elites, porque o cenário que tá pintando agora no Brasil, numa nova leva de lutadores, né? O Jean Silva, o Maurício Ruff, o Caio Borralho e o Carlos Prates e outra. Tem uma aderência aqui. Tá chegando ainda mais brabos aí da Fight Nerds, como o Ícaro Brito, né? Que lá o Ícaro Brito é considerado como um Robin, né? O garoto prodígio. O Pablo Sucupira falou isso, o Flávio falou isso, então tipo assim, cara, a gente tá entrando numa nova era que o Brasil precisava, né? Eu tava sedento pra fazer vídeo desses caras, só que tava sem tempo, muita coisa, mas aqui agora vamos começar no canal um cronograma aí diário, tá? De vídeos diário. Então se inscrevam no canal, fiquem atentos, porque vai ser vídeos diários da gente falando das melhores coisas que tá acontecendo, da Fight Nerds, desses caras aí, e a gente vai tentar desvendar quem são esses caras. Vocês lembram que lá no passado, que faz um pouquinho de tempo já, eu falei que esses caras seriam o futuro do UFC. Quando o Poatan ou o Charles se aposentarem ou pararem de lutar frequentemente, os caras, né, que iriam ter um foco maior seriam os caras da Fight Nerds, né, da Fire Nerds, The Fire Nerds. Cara, eu fico muito feliz que isso está concretizando, né, porque a gente viu aí o desempenho do Jean, o quanto os caras estão entendendo como é o jogo. Porque a Fight Nerds, ela não é só uma academia que constrói caras muito bons, né, lá tem caras muito bons, o que eles fazem é adicionar ali coisas, né, fatores de luta, pra entrar na mente dos caras e os caras poderem se aprimorar como lutador. Porque ali os caras já são bons, né? Eles ali pegam jovens talentos, caras talentosos mesmos. Mas qual é a regra pra tu entrar na Fight Nerds? Quer dizer, hoje tu não entra mais porque é algo muito privado, né? O próprio Flávio Sucupira, ele falou que não tem como mais entrar, porque aí vai perder na qualidade, então os caras prezam muito pela qualidade. O Ruff, quando foi entrar, não foi fácil. Não é porque simplesmente ele era um cara muito bom de strike, né? O Flávio fez um teste com ele tinha que ficar, acho que mais ou menos 90 dias ali, na regra, sem faltar, sabe? O cara deu um teste pra ele. Se ele não cumprisse esses dias, né, de chegar na academia no horário certo, de fazer as coisas no horário certo, ele estava fora. Ele não iria pegar o Ruff jamais. Então os caras, vocês veem, o método dos caras é mudar a mentalidade do lutador, mudar como eles pensam, como eles visualizam uma luta, como eles visualizam o que é ser um atleta. E, cara, os caras estão fazendo um trabalho excepcional. Excepcional. Coisa que nenhuma outra academia faz. Sabe, eu não vejo Shootbox fazendo, não vejo a ATT fazendo, e demais academias aí do Brasil fazendo, eu não vejo. Então os caras têm um método único, né, e tanto é que os caras estão se destacando. O próprio Flávio, ele já falou que ele entende o que é o UFC, ele entende qual é o momento certo do lutador fazer lutas comedidas, e a hora certa dele chegar lá e dar o show. Lembra que o Caio começou devagarzinho, fraquezinho, fazendo lutas ali até o terceiro round, né, indo pra decisão, lutando de fato, né, deixando o que ele sabe ali pra empresa ver, porra, o cara é um bom lutador, né, e na hora que ele tem que dar show, a Fire Nerd sabia. Aí o Pablo chegou pro Caio e falou, Caio, essa é sua hora, vai, de você dar show. E foi quando o Caio deu show, ali no Paul Craig, no Abus Magomedov. Então, tipo assim, os caras têm tudo isso, cara, isso é muito bom. Os caras têm o momento certo de fazer as coisas, o momento certo, não é agora, é mais à frente, espera, tem isso, tem aquilo, você tem que ser isso pra empresa. Então os caras têm essa mentalidade, e é por isso que esses caras estão chamando muita atenção. Eles não são só bons lutadores. A didática dos caras, a comunicação dos caras é uma comunicação atraente. Exceção do Jean Silva, né? Porque assim, galera, eu acho que as críticas sobre o Jean Silva não é porque ele é um cara que fala mal, que se expressa mal, não. Ele fala bem. Quando foi pra conversar, quando é pra conversar com ele direitinho, ele tem umas análises boas, ele tem uma perspectiva boa da luta, do que ele tá fazendo. O cara sabe conversar, entendeu? Mas muitas vezes quando ele entra ali no personagem, no despirocado da cabeça, tem aquelas pausas, tem aquela, sabe? E pra pessoas assim, pra galera, até pra própria empresa, a imprensa ali que tá entrevistando o cara, elas querem coisas dinâmicas pra poder passar pra próxima pergunta e poder passar pro próximo lutador, que ali tem todo um cronograma, um horário, né? Certinho. E às vezes o Jean dá aquela embaçada, o Jean dá aquela exagerada. E ninguém se importa pra isso, ninguém quer ver tu fazendo uma cena muito demorada porque tu tá se sentindo foda, porque tu tá se sentindo bonzão, não. Ninguém quer ver isso. Se tu for desempenhar esse papel do cara zoeiro, do cara brincalhão, que seja dinâmico, né? Que entretenha as pessoas ali e seja algo dinâmico, já pra passar pra próxima pergunta, já pra a galera não ter muito tempo de pensar e ficar mais saboreado na mente, entendeu? Então se tu estende muito isso aí, prolonga demais, vai perdendo ali a imersão. Você vai perdendo a paciência e vai falando, bora cara, fala logo, e o cara não fala, o cara não desembucha, o cara fica fazendo teatrinho, às vezes dá uma vergonha alheia. Então assim,
O jeito do Jean, o latir da provocação, é ótimo. É ótimo pra carreira dele, é ótimo pro marketing do UFC. Mas ele tem que saber lapidar. Quando ele lapidar isso daí, né, que com certeza o Fight Nerds deve conversar com ele, né, o que é melhor. Algumas pessoas que já conhecem ele também vêm nessas críticas aí, porque são muitas críticas, não são poucas críticas, são muitas críticas. A galera cai em cima do cara. Quando a galera começar a botar mais assim, não, Jean, faz isso, faz aquilo, aí vai ser melhor pra ele, vai ser melhor tanto pra carreira dele, quanto pros fãs, entendeu? Ele se revoltou aí recentemente, disse que não quer lutar no Brasil, porque no Brasil não tem ninguém que se importe pra o lutador, tá ligado? Se importe pra ele. Ele chorou muito quando ele viu algumas críticas, sabe? Então isso de fato marcou o cara. E mais aquela, é um amigo dele chegar, sentar e falar, ó, Jean, você só tem que amenizar nisso e naquilo, entendeu? Porque o jeito dele é muito legal, né? Quando ele foi pesar ali e não bateu o peso, quando ele saiu lá do bioma, né, por baixo ali, gritando, Bryce Mitchell, cara, foi muito legal. Foi muito legal, todo mundo curtiu aquilo ali. E ele chegou lá na hora, né, no octógono e desempenhou. Fez aquela dança, né, com Bryce Mitchell. Finalizou um cara que era da finalização, né, no jogo do cara. Então foi muito bom, né. Aí se ele lapidar, tirar os exageros, estender demais, quando o Joe Rogan perguntar alguma coisa pra ele, ele respondeu o que tá sendo perguntado e não falar qualquer outra besterol, porque, porra, a gente quer entender o objetivo do lutador, entendeu? Não é atraente totalmente tu vê um lutador despirocado e que é sem sentido, não sabe o que quer e fala besteira, não. A gente sempre quer um lutador ali que ele tem um foco, que é o cinturão, que é um determinado oponente, que ele tá ali pra isso e pra aquilo, entendeu? As dificuldades dele, deixa quando for entrevistar, pós-luta, a conferência ali, aí fala um pouquinho mais, as dificuldades. Então, vocês estão entendendo? Tá faltando lapidação, mas o Jean é um cara assim, que tá arrebatando todo mundo, tá? Tá arrebatando todo mundo. Todo mundo, depois das vitórias dele, a gente tá começando a gostar mais dele, da personalidade dele, a gente tá aceitando mais, é ou não é? Mas, pra ele acessar uma boa parte do público, né, das pessoas, pegar uma grande maioria, pegar bem mais nas pessoas, falta essas lapidações que eu creio que eles vão fazer conforme o tempo. E não é mudar a personalidade do cara, é lapidar, entendeu? É ajeitar ali nos determinados pontos que tem que ser ajeitados. São ajustes pra caber bem mais ali no UFC, né, na galera que assiste o UFC, ser bem mais convidativo. Então é isso, meus irmãos. Cara, eu tô hypado com a Fight Nerds. Já eu faço um vídeo aqui especificamente do Jean, do quão ele é bom ali no ranking, né? O que esse cara é capaz de fazer. E também tem o Carlos Prates que já tá lutando com o Ian Gary, né? E aí cabe a gente discutir como é que vai ser. Porque assim, o Carlos Prates é muito bom, mas o Ian Gary também é muito bom. Eu não tô menosprezando ele, não pode menosprezar o Ian Gary, como o Moicano faz, né? Que diz que vai embrulhar, vai passar por cima, mas cara, o Ian Gary, ele é muito mais rápido do que o Carlos Prates. O Carlos Prates é um cara plantado. É óbvio que a Fight Nerds, eles vão ter uma estratégia específica pro Carlos desempenhar, pro Carlos tentar engolir, né? Porque os caras, eles não querem só ganhar lutas, eles querem performance, bônus. A gente já entendeu isso. E o Pablo Sucupira, ele já disse isso, entendeu? Então não vai ser só aquela lutinha, tem que ganhar por pontuação, por decisão, não, cara. Não vai ser assim, entendeu? Ou o Ian Gary vai cair, ou o Carlos vai cair. Um dos dois vão ficar. Mas é isso, logo a gente vai comentar sobre isso aí. Mas, cara, eu tô muito hypado. E isso é o que faltava pra gente, sabe? Pra torcedores brasileiros. Caras que a gente pudesse confiar de corpo e alma, assim, porra, o cara é muito bom, o cara vai desempenhar, o cara é foda. Eu tinha um incômodo que quando os brasileiros iam lutar, a maioria das vezes, a maioria deles eram azarões, entendeu? E eu, porra, o cara é muito bom. O Charles sempre foi azarão, velho. Sempre foi azarão. E hoje a gente entende o porquê ele é azarão, né? Hoje a gente entende. Antes a gente não entendia, falava, porra, o Charles é muito bom, é isso, é aquilo e tal, mas falta uma estratégia de luta, entendeu? O Charles era muito unidimensional. Se ele ia fazer aquilo, era aquilo. Ou ele ia pra trocação bruta com você, se não desse certo, ele ia pegar e jogar no chão. É isso. E tentar finalizar no jiu-jitsu. Então todo mundo já tinha mapeado o jogo do Charles, né? E o Charles nunca foi bom com QI de luta, pra montar estratégias. E hoje, cara, a Fight Nerds, não é que eu tô menosprezando o Charles, mas a gente percebe a evolução de qualidade desses caras. Todos eles são favoritos, desde o princípio. Desde a primeira luta do UFC. O Carlos, o Ruff, o Caio. Eu acho que o Caio foi algumas vezes azarão, mas depois disso aí mudou drasticamente. E o Jean. Os caras sempre são favoritos. E a gente entende o porquê. E a galera do UFC, os gringos estão entendendo, sabe? Então é isso, irmãos. É isso. Eu tô muito hypado pra esses caras, pra falar desses caras. Deixa a opinião de vocês aí. É isso que a gente precisa. É isso que a gente precisa, sabe? Esse tipo de lutador que empolga, que vai lá, que faz show. Cara, eu me senti tão bem quando o Jean Silva desempenhou, fez esse baile aí no Bryce Mitchell.
sabe? Quando aquela sua energia, né, que parece que tá presa dentro de você, aquela energia masculina. Ela sobe, ela simplesmente grita quando você vê um cara, um guerreiro ali, que é do teu país, né, um compatriota, ganhar daquela forma. Você fica simplesmente hypado, feliz. Isso é bom, isso nos alimenta, isso, sei lá, isso é uma terapia, na verdade. Hoje, o mundo tá faltando muita masculinidade, né, e quando a gente vê isso aí desses caras desempenhando como se fossem heróis nacionais mesmo. Cara, a gente, nossa masculinidade, nosso pico de testosterona sobe, a gente fica feliz e nem é parente nosso, não é nada nosso, tá ligado? São caras aí que estão fazendo o trabalho deles, só que assim, nos motiva, nos pega de algum jeito, porque a gente ama isso, a gente ama a luta. E esses caras entregam o que a gente quer, o que a gente pede, o que a gente espera, entendeu? Aquele ímpeto que tá guardado dentro do nosso peito. Ele simplesmente é solto quando esses caras fazem isso, né? Quando o Jean Silva ganhou, eu gritei, eu esbravejei, não como uma garota, mas, sabe, aquele ímpeto de guerreiro que tá dentro da gente, que a gente poderia desempenhar, mas... Enfim, por empecilhos da vida a gente não pode, né? Quando a gente vê isso aí, a gente consegue soltar. Como se fosse de fato uma terapia ali. Isso é muito magnífico, cara. Muito magnífico. Mas é isso, irmãos. Deixem o like, comentem o que vocês acham da Fire Nerds. A gente vai fazer um quadro agora, a gente vai começar a conversar desses caras aí. E vamos nessa. Porque tô muito motivado com esses caras, tô muito motivado com as próximas lutas que terão. E provavelmente cada um desses caras serão campeões. E serão campeões dominantes. A gente não vai ter mais aquele medo de, porra, o cara vai perder, sabe? Será tipo assim um Islam Makhachev. A gente não tem medo. A gente sabe que o Islam é muito bom. Quem que pode bater de frente com o Islam e ganhar? Ele já mostrou a qualidade dele. Então, tipo assim, o Ruff faz isso, o Carlos faz isso, o Caio faz isso, o Jean faz isso. Então, cara, em questão de comparativo aí, é muito louco o que tá acontecendo. É muito louco.